É comum de vez em quando pessoas estar em uma roda de amigos falando sobre várias coisas, até que do nada alguém por alguma razão toca no assunto de morte, e ali se começa a discutir as piores maneiras de ser desvivido. Mas independente do quão pesado seja a hipótese de alguém, todos concordamos que morrer por afogamento é sem dúvida uma das maneiras mais aterrorizantes de se imaginar, né? E não é por menos, cerca de 250 a 400 mil pessoas perdem a vida por afogamento todos os anos em vários lugares que variam desde mar, rio, piscina e até banheira de hidromassagem. O bagulho fica ainda mais assustador se a pessoa tiver alguma fobia de mar ou de água em geral. Se afogar significa asfixia por qualquer líquido, mais óbvio a água é disparada mais comum entre todas. Porém, assim como aquele jogo perfeito que você cria na cabeça, o processo real não é tão simples quanto parece. Por exemplo, é provado cientificamente que você tem mais chance de sobrevivência caso se afogue no Canadá do que no Brasil. É o quê? Calma que já vamos entender isso. E não é porque o resgate de lá é mais rápido. Uma parada meio sinistra é que afogamentos, ao contrário do que alguns filmes mostram, tende a ser mais silencioso e a coitada da vítima talvez sequer consiga pedir ajuda. Porque pensa comigo, quando uma pessoa começa a passar por algum problema, principalmente se esse problema bota a vida dela em risco, é comum que ela comece a tentar resolver aquilo o mais rápido possível. Se tem algum fogo potencialmente hostil por perto, ou tenta apagar ou sai correndo. Se tem uma barata voadora no quarto, vai embora de casa e passa a morar na rua. Com vítimas de afogamento não é diferente. Quando ela começa a afundar, respirar se torna mais difícil e a partir daí o desespero toma conta. Nesse momento entra em cena a hiperventilação, que significa respirar em um ritmo bem mais rápido do que o normal. E como o oxigênio começa a faltar, a vítima naturalmente tenta compensar essa falta de ar respirando muito mais rápido. Só que isso acaba piorando ainda mais a situação, porque gera mais pânico e quanto mais pânico e agitação, mais água vai entrando pros pulmões. E o resultado disso é o chamado laringoespasmo, que é basicamente quando a laringe, órgão que faz parte do sistema respiratório, que é responsável por produzir sons, começa a ficar irritada com a água passando por ali, dando vários espasmos e em seguida se fecha completamente, fechando as vias aéreas. Pra tu que não tá ligado, elas são estruturas do corpo que levam o ar até o pulmão, e lá ocorre as trocas de gás vitais pra respiração, ou seja, pra tu não morrer. Aqui o que já tava ruim fudeu mais ainda. Se antes a pessoa tava só com dificuldade pra conseguir respirar, a partir de agora, com as vias aéreas fechadas, ela tá totalmente impossibilitada. Detalhe, tudo isso com a pessoa ainda estando consciente. Mas não demora muito, o outro estágio chega: hipóxia. A falta de oxigênio chegando no cérebro e coração leva à perda de consciência, ou seja, desmaio e consequentemente, por estar desacordada, vai afundando mais profundo. Mas calma, como eu disse, ela só perdeu a consciência por um momento. Após algum tempo, as vias aéreas que antes estavam fechadas começam a relaxar e abrir, permitindo que a água entre no pulmão. E dependendo de quanto tempo a pessoa fica nessa situação, os danos podem variar. Por exemplo, ficar submerso por mais de 10 minutos é bem provável que o cérebro da pessoa fique ileso ou com lesões pequenas. Mas já houve casos onde esse tempo foi ultrapassado, tipo um de 2016, onde uma menina americana de 2 anos foi resgatada e conseguiram reanimar mesmo depois de passar 15 minutos afogada. Nesse caso específico se enquadra como afogamento não fatal, onde o nome já diz do que se trata. Porém, amigos, tem um detalhe nessa história que pode ter feito toda a diferença no destino dessa criança. Lembra do que eu falei sobre água fria agora há pouco? Pois é, no caso dela em específico, a água que ela tava era mais gelada. E como eu disse, alguém que se afoga em água quente tem menos chance de sobreviver do que alguém que tava em água mais fria. Para entender isso, primeiro tem que entender sobre o reflexo de mergulho. Essa é uma resposta fisiológica de mamíferos, que dá a capacidade de animais como baleias ou golfinhos de se enfiar fundo pra caralho dentro do mar e ficar por lá mó tempão de boa sem precisar voltar pra superfície. Resumindo, os vasos sanguíneos se contraem nas outras partes do corpo e se concentram mais nos órgãos vitais, nesse caso o cérebro e o coração. E essa porra é muito importante, porque em seres humanos, mesmo sendo em uma capacidade menor comparada às baleias, garante alguns minutos a mais de consciência. Pois é, mas isso só funciona bem mesmo em água mais fria por causa da diminuição do fluxo sanguíneo.